A palavra do Senhor em Lucas capítulo 5, o versículo 1 ao 11. Lucas 5, 1 ao 11. Vamos ler esse texto aqui no telão, né? A gente aproveitar a mesma tradução. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, nós lemos a Tua palavra, o Senhor trate nossos corações, que o Senhor venha nos limpar. Tudo aquilo que não vem da parte do Senhor, nós mandamos embora. O Teu sangue seja por cobertura neste lugar, Senhor. Vai ungindo as mentes, vai ungindo os corações. Senhor Deus, que não haja resistência à Tua voz, à Tua palavra. Senhor Deus, no nome de Jesus, que haja quebrantamento, Senhor. Que o Teu Espírito venha nos envolver. Corpo, alma, Espírito, mergulhados no Teu rio de vida, de cura, de paz e libertação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Uma história linda, né? O encontro de Jesus e Pedro. É interessante que nós vemos Jesus encontrar Pedro não num dia bom, um dia terrível para Pedro. Pedro, amados, era um pescador. Não pense você, né? Porque eu sei que tem gente aí que trabalha na indústria da pesca, pessoas têm seus próprios barcos, e a gente muitas vezes acha que alguém que tinha o próprio barco era alguém que era riquíssimo. Não era assim que funcionava. Pedro era um homem humilde. O pescador era uma classe muito humilde. Ele tinha contas a pagar, ele dependia totalmente de ir para o mar e voltar com o alvo da missão dele, que era o peixe. Só que nós vemos o quê? Que Jesus, quando chega e encontra Pedro, o texto deixa claro que eles passaram a noite inteira tentando pegar peixe. Então imagine, amados, alguém que sai de casa com uma missão, deixou a mulher lá, né, porque Pedro era casado, tinha sogra, e aí deixa a família e sai com uma missão de: mulher, hoje eu estou indo e nós vamos voltar para quebrar. Ou seja, quem vai para o mar vai com uma expectativa de buscar algo, de conseguir, de trazer aquele que era o alvo, né, do seu trabalho. Poxa, um pescador experiente, alguém que vivia, não era alguém que pescava nas horas vagas, não era alguém que tinha um hobby, irmãos, era a profissão dele. Ele era um especialista em pesca. Ele não estava sozinho, estava lá Tiago e João, filho de Zebedeu, como se fosse a equipe dele ali. Então 2 barcos, e eles estavam nessa intenção, e passaram a noite toda. Então imagine, entra no barco, coloca ali no mar de Genezaré, que na verdade não é um mar de água salgada, é aquele lagoão, como diz por aí, né? Água doce. E aí
eles se lançam ali nas águas na intenção de pegar os peixes. Imagine, vão jogando as redes, esperam e vai para o chão. E nada. E aí daqui a pouco joga de novo, imagine, a troca de experiência. Não, Pedro, será que não é melhor a gente ir mais para o fundo? Será que não é melhor a gente ir mais para a direita ou para a esquerda? Será que não é melhor a gente ir lá para o meio? Muitas tentativas, irmãos. Ali era o local de trabalho deles. Eles conheciam com uma palma de sua mão. Eles sabiam se o tempo estava legal para peixe. Por que Jesus encontrou eles de dia? Eles passaram a noite, porque a noite era muito melhor. A possibilidade de se pegar o peixe à noite é muito maior do que durante o dia. É mais silêncio, os peixes se alimentando, né? A água mais tranquila. Então, gente, eles usaram tudo que era técnica humana para alcançar o alvo. E o que aconteceu? Frustração. Tentou tudo que a inteligência deles poderia calcular. Tudo que os conselhos que eles ouviram, as trocas de experiência, se aprenderam com o pai, se aprenderam com o avô, com o tio, se aprenderam com o amigo, ou seja, independente do treinamento que eles fizeram, eles usaram todas as técnicas, eles tentaram de tudo, e aí a noite foi passando. Não pense, gente, imagine, eles pescaram, tentaram a noite toda. Agora imagine a necessidade que eles tinham. Sabe por quê? Porque se não tivesse necessidade, não precisava ficar a noite toda. É aquela expressão. Sabe de uma coisa? Hoje o mar não está para peixe. Sabe de uma coisa? Outro dia a gente volta. Vamos descansar. Mas eles insistiram até o dia amanhecer. E quando o dia amanhece, por que é que eles foram lá lavar as redes? Por que é que eles foram? Lavar a rede significa que desistiu, acabou, não há mais tentativa. Vamos guardar, preservar, tira a lama, tira tudo, tira os galhos de árvore, tira tudo aí, que a gente pegou de tudo um pouco, menos peixe, aquilo que a gente tanto precisava. Então foi nesse contexto, Pedro lavando as redes, numa noite que ele passou de aflição, ele estava frustrado, porque ele tinha que voltar para casa sem o alvo que ele tanto queria. Gente, quem estava voltando para casa, lavando a rede, era um pescador experiente. Agora ele tinha que encontrar a mulher. Mulher, não deu nada. Não vai dar para pagar aquela conta. Vamos tentar negociar na quitanda, na padaria. Irmãos, a necessidade era real. E a frustração de Pedro também era. E agora, enquanto eles estão ali se lamentando, frustrados, de cabeça quente, que Pedro era temperamental, né? Pedro era explosivo, imagine, alguém temperamental. Se ele estava murmurando, se ele estava se lamentando, se ele estava falando, eu tenho que mudar de profissão, não sei o que Pedro está falando, mas a Bíblia diz que ele estava lavando as redes. Aquilo significa desistência. Ele desistiu daquilo que um dia ele sonhou, porque na noite anterior ele saiu com um sonho. Eu vou para o mar, eu vou pescar, eu vou trazer peixe, eu vou pagar minhas contas, eu vou cuidar da minha família, eu vou dar um jeito. Então aquele lavar de redes é uma frustração. Só que é interessante que no momento crítico da vida de Pedro, quem é que chega lá? Chega um jovem de 30 e poucos anos, talvez tenha 30 anos, né, no comecinho do ministério, mas ali ele com uma multidão seguindo. Uma multidão seguia Jesus. E é interessante que quando fala que ele estava ali na praia, ou no lago de Genezaré, a praia, irmão, na Galileia, não é que nem no Brasil, areia fininha, aquela faixa de areia larga, não. Lá não é areia fininha, não, lá é pedra vulcânica. Sabe, tem pedra onde a praia deveria ser areia fina. E aí, o que acontece? Não é você vai plano assim, totalmente plano, aí vai entrar na água, não. Muitas vezes você desce assim, um morrinho para chegar na praia. É por isso que Jesus, ele vê uma oportunidade. O que Jesus faz? Ele vê 2 barcos, ele vai lá no barco de Pedro, o cara mais cabeça quente, frustrado, chateado, e ele chega e fala bem assim, ele vai entrando no barco, você dá licença, tem como você empurrar ali um pouquinho por quê? Para afastar. Porque a arquibancada já era natural, aquela ladeirinha assim, né, até chegar na praia. Então Jesus, ele fez uma arquibancada, o pessoal sentava, né, Jesus podia sentar no barco também, afastado da praia, ele podia ensinar, porque ali tinha acústica agora, para todo mundo ouvir a palavra de Deus.
Mas imagine agora Jesus chegando para Pedro. Pedro frustrado, chateado, lavando a rede, querendo ir embora, lavar a rede de existência, gente. E agora alguém vem, pega o barco emprestado, já vai e pede ainda, hein? Tem como você empurrar ele de volta para o mar, ali para dentro? Imagine Pedro olhando para a cara de Tiago e João. A gente passou a noite toda, está cansado, estou estressado, não leva nem a paciência. Eu estou devendo aqui tanto na padaria, e vem esse rapaz e chega e vai entrando no barco e pedindo para afastar. Pedro respira fundo. E o que ele faz? Ele murmura? O que ele faz? Ele diz não. Ele obedece. Na noite, no dia de frustração de Pedro, mesmo apesar da frustração dele, ele obedece, ele ouve aquilo que o Senhor está solicitando para ele e atende de pronto. Então Jesus entra no barco, ele afasta ali o barco e Jesus começa a pregar a palavra. Jesus começa a falar das maravilhas do Senhor. Mas é interessante, que quando Jesus, ele pregando, ele falando, ele se volta para Pedro e fala bem assim: olha, está na hora de vocês, vamos voltar para o mar, vamos tentar de novo, está na hora de vocês irem mais uma vez para essa pescaria. E aí eles começam a questionar: Senhor, não, a gente pescou a noite toda, a gente se esforçou, a gente usou todas as técnicas possíveis de pescaria. Não, mas vocês vão, entra aí, vão embora e joga a rede. Vai lá na parte mais funda, dá um jeito, joga essa rede aí. Interessante que apesar da frustração, da angústia, dos problemas, da dor de cabeça e de tudo aquele turbilhão de emoções que Pedro estava vivendo, Pedro fez o quê? Ele decidiu obedecer. Nós temos uma lição muito forte com Pedro aqui, irmãos. Apesar de ser conhecido como o cabeça quente, o esquentadinho, o impulsivo, mas ele deu uma lição para cada um de nós. Apesar da frustração dele, apesar das emoções dele estar que nem um vulcão em erupção, ele ouviu a palavra do Senhor, o pedido do Senhor ele atendeu, a direção do Senhor, a ordem do Senhor ele atendeu, e ele foi. E ele diz bem assim: Senhor, nós ficamos a noite toda, nós tentamos. Irmãos, olha outra coisa, quem é que estava pedindo? Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Como é que pode agora um carpinteiro chegar na minha área de atuação, que eu sou especialista, e falar: olha, você está aí, está frustrado, está lavando a rede, já desistiu, faz o seguinte, volta lá e joga a rede. O que esse rapaz está achando que eu sou? Quem está achando que ele é para me ensinar? O especialista aqui sou eu. Você não vê Pedro fazendo isso. O que Pedro disse? Senhor, nós tentamos de tudo, mas porque o Senhor está mandando, sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E ele obedece a palavra do Senhor. E então, ele volta, lança a rede, e aí o que acontece? Ele vê que algo sobrenatural acontece. Porque ele passou a noite toda, no melhor momento de pescar à noite, agora estava de dia. Jesus chega com a multidão, barulho, tudo que era propício para que a pescaria não fosse boa. Mas apesar de todos aqueles aparentes contratempos, apesar do nível de dificuldade agora ter aumentado, porque agora estava de dia, tinha barulho, tinha gente, ele estava cansado, estavam mais cansados do que quando começaram, amém? Você está entrando na história comigo, você está entendendo que as dificuldades aumentaram, o cansaço, o estresse, a frustração, barulho, estava de dia, passou a noite toda, não deu jeito, mas agora eles tinham uma palavra. E quando eles jogam a rede debaixo da palavra do Senhor, irmãos, o que aconteceu a Bíblia não esclarece, mas é como se aquela palavra de obediência chamasse os peixes que estavam escondidos, que ficaram escondidos a noite toda. Dá até a impressão que Deus escondeu os peixes para que houvesse esse encontro de dependência. Será que Deus não escondeu o peixe? Porque na hora que Jesus falou, os peixes apareceram contra todas as possibilidades. Irmãos, que lição maravilhosa.
A gente precisa entender que a nossa técnica, o nosso talento, os nossos dons, a nossa motivação, a nossa saúde, qualquer coisa que haja em nós, não vai valer de nada se a gente não tiver uma palavra de direção para a nossa vida, para aquilo que nós desejamos fazer no reino de Deus, aquilo que nós desejamos construir na nossa vida. Nós aprendemos com Pedro que o nosso alvo não deve ser construído através de emoções. Tem hora que a nossa emoção vai balançar, a nossa emoção ela vai querer paralisar a gente, as nossas emoções vão tentar colocar desânimo, mas a gente precisa fazer o quê? Nos apegar à palavra do Senhor, amém? É a palavra que vai, e às vezes eu quero te dizer o seguinte, vai haver momentos que a única coisa que você vai ter é uma palavra, a única coisa. Não vai ter gente, não vai ter talento que vai dar jeito, você não vai ter condições humanas, mas você vai ter uma palavra. E se você tem uma palavra de Deus, eu quero te dizer que você tem tudo que você precisa. É isso que nós aprendemos. Você tem tudo o que você precisa. Mas havia uma frustração. E apesar da frustração, eles vão, lançam a rede, e agora ele volta, irmãos. Foi muito mais além do que eles planejaram. Eles tiveram dificuldade para puxar a rede. Tiago, João, eles pediram ajuda. Pedro precisou pedir ajuda. Vem aqui, que às vezes estavam se rompendo. E eles vão lá e ajudam, e com dificuldade eles vêm. E agora o alvo de Pedro, de alguém que necessitava daqueles peixes, agora estava, irmãos, encheram os 2 barcos. Você entendeu o que você leu? Nós lemos dizendo que eram 2 barcos, os 2 barcos foram cheios, e os 2 barcos quase vieram a pique, quase afundaram de tanto peso, de tanto peixe. O Senhor faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, amém? Nós glorificamos o nome do Senhor. Amados, e então agora, imagine Pedro, que maravilha, os peixes, tudo que eu precisava. Agora eu vou poder andar de cabeça erguida na rua, lá no comércio, não vou precisar me esconder de ninguém, porque eu estou devendo, vou poder pagar as contas, vou poder comprar aquilo que eu queria, vou poder investir no negócio, quem sabe até trocar de barco. E era muito dinheiro, irmão. Era muito dinheiro, 2 barcos de pescadores, quase afundando de tanto peso. Mas agora Pedro chega na praia, e quando ele traz o peixe, estava ali o peixe. Olha só, Pedro tinha tudo que ele precisava. Pedro agora ele tinha o peixe. Jesus chegou com uma multidão, já tinha a clientela, estava lá. Era a hora de se fazer. O que você faria? Se se perguntar, né, o que eu faria? Precisando tanto, estou com uma necessidade tão grande, e aquilo que eu tanto queria, que era a necessidade, o Senhor me dá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou te dizer o que Pedro fez. Pedro tinha peixe, Pedro tinha cliente. Pedro não ligou para nenhuma das 2 coisas. A primeira coisa que ele faz, ele cai de joelhos naquela terra lá no meio das pedras vulcânicas, naquela praia. Ele diz: Senhor, se ausenta de mim, se afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Pedro está reconhecendo que ele está diante de alguém santo, alguém que com uma palavra mudou a vida dele de uma forma extraordinária. Mas ele não imaginava o que estava por vir, porque financeiramente foi mudado. As coisas que Pedro tanto precisava foram dadas. Aquilo que era motivo de preocupação acabou. O problema era financeiro, acabou. Era aquilo que eu planejei para a minha vida, consegui, conquistei. Agora olha para a sua vida. Será que nós não temos que nos fazer? O que representa os peixes para a gente? Talvez os peixes, para alguns irmãos, era a faculdade que tanto queriam. Talvez era um negócio próprio que tanto queriam montar. Talvez era trabalhar na empresa que tanto desejavam. Mas e agora? E agora que você alcançou o objetivo? Agora que você está melhor, você pode andar de cabeça erguida, você tem dinheiro, você tem recursos. Você agora, sabe, é alguém que tem reconhecimento lá na sua empresa. Mas e onde é que Jesus está nisso? Qual a importância que Jesus tem para você? Porque os peixes estavam lá. E sabe o que Pedro fez? Tinha peixe, tinha cliente. Ele podia agora, vamos botar a banca aqui. Gente, vamos lá, aqui, ó, tá aqui, quem vai querer? E ali ele se preocupar em vender, em dinheiro, sabe? Ia ser tudo bem, tudo na bênção. Ele estava para isso. Jesus abençoou, os peixes estavam lá. Mas ele deixa tudo
tudo aquilo que ele tanto quis. Por quê? Ele entendeu que ele encontrou alguém mais precioso. Ele entendeu que aquele homem era um homem diferente. A presença dele constrangeu Pedro. Olha o que Pedro faz. Ele fala: Senhor, se afasta de mim. Senhor, se afasta de mim. Eu estou sentindo algo diferente aqui. Tem algo que o Senhor não é um homem comum. Eu sinto, irmão, Jesus, onde ele passava, ele emanava santidade. A presença dele constrangia. Irmãos, imagine se nós, que temos tanta dificuldade por causa da correria da vida, né? A nossa humanidade, a gente precisa estar orando ao Deus, né? Buscando discernimento espiritual, a gente fica constrangido. Às vezes você orando, você na oração, e as lágrimas vêm, e você se sente indigno, você se sente sujo. Por quê? Porque a presença dele enche o ambiente, e você vê que você é falho, você vê que você é pó e cinza, e que ele é o todo glorioso, santo, maravilhoso, Deus eterno. Agora imagine estar ali diante dele, na sua frente. O que Pedro faz? Pedro diz: Senhor, se afasta, porque o problema sou eu sou um homem santo, não posso estar perto do Senhor, não. Mas é interessante, né? Muitas vezes a gente quer fugir, muitas vezes a gente quer se afastar, e aí Jesus faz o que? Ele chama para mais perto. Pedro abre mão de tudo. Sabe por quê? A vida dele seria resolvida ali, com aquela fecharada toda. Dá para abrir duas pescarias, dá para virar empresário. Já estava na indústria de pesca, mas ele podia, né, abrir uma loja. Mas o que ele faz? Jesus disse para ele bem assim: olha, venha após mim, e eu farei de você um pescador de homens. O que Pedro faz? Pedro olha para o peixe, Pedro olha para a multidão, Pedro olha para Jesus, e o que ele escolhe? Ele escolheu a boa parte. Ele larga tudo e segue a Jesus. Aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Há uma coisa que ele tanto quis. Não é algo que ele quis, assim: hoje eu vou pescar, vou lá, pesquei, os peixes estão aqui, Jesus me chamou. Não. Ele lutou por aquilo ali e não conseguiu. Ele lutou, ele sonhou com o barco cheio, não conseguiu. Ele cansou o braço, ele talvez tenha tido discussão: não, vamos pescar ali, vamos insistir. Alguém falou: Pedro, não aguento mais, está cansado, já vai amanhecer, não adianta não, vamos jogar a última vez, vamos tentar, eu estou devendo, não, rapaz, eu tenho que voltar, eu tenho família para sustentar. Ele tinha necessidades. Então aquele abandonar os peixes representava muita coisa, irmãos. Tem muita coisa, não era só um trabalho comum, não. Ali estava o preço que ele pagou emocional, psicológico, as feridas de alma que ele estava ali. Porque quando ele sai e recebe aquela noite ali a frustração, ele fica frustrado, não é somente porque ele pescou, ele tentou pescar e não pegou. A frustração não era essa. A frustração estava na própria vida, porque ele foi pescar por um motivo. Ele tinha despesa, ele tinha necessidade. Então imagine, não era só: eu joguei e não pesquei. Ai meu Deus, agora se eu não pescar, como é que eu vou pagar aquilo? Como é que eu vou trocar de imóvel? Como é que eu vou manter a casa? Como é que eu vou consertar o telhado? Então como é que vai ser isso? Ai meu Deus, e se chover? Como é que vai ser a minha casa? Então olha só, a miscelânea de coisas que estavam ali, irmãos, e às vezes isso pode acontecer com a gente. Algum momento da nossa vida, que dentro do nosso coração pode estar que nem um vulcão em erupção, uma multidão, uma quantidade muito grande de sentimentos tentando, confundir a nossa mente. E a gente precisa entender que isso faz parte da vida humana. É por isso que a gente não pode andar por vista. É por isso que nós precisamos nos apossar da palavra do Senhor. Aleluia. Descansar na palavra do Senhor. Glória a Deus. E então ele deixa, Jesus chama ele, e ele deixa aquilo ali, e passa a ser um discípulo de Jesus. Nós vemos o que Jesus fez, né, irmão, na vida dele. Foi algo tão fenomenal que mais de 2000 anos depois a gente está aqui falando dele. Não é verdade? Há um livro que é o livro mais editado no mundo, mais editado, e a história dele está lá. A história dele, as coisas que ele fez, as coisas que ele ouviu, as coisas que ele escreveu. Ele chegou a escrever, e nós vemos que a palavra do Senhor, que foi liberada naquele dia, trouxe uma revolução. Mas por que trouxe uma revolução na vida de Pedro?
Porque Pedro abraçou a palavra que ouviu. Não foi a palavra liberada, se ele podia ignorar. Jesus falou: olha, um convite para você. Venha após mim. Você está maravilhado com esse peixe aí? Você está feliz? Você está, sabe, eufórico com esses peixes? Venha após mim. Venha andar comigo. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Aleluia. Um pescador de almas. Eu vou fazer. Do mesmo jeito que a minha palavra fez com que você pescasse peixes, a minha palavra vai ensinar você a pescar almas, pescar homens. Mas é interessante, amados, que para que isso tudo acontecesse, Pedro teve que obedecer. E o Senhor disse: olha, volta lá e joga a rede. O Senhor disse onde ele deveria jogar. O Senhor disse para onde ele deveria voltar. O Senhor disse o tempo que ele deveria ir era ali, era agora. Não era tipo assim: volta amanhã e lança a rede. Não, você vai voltar agora. Volta, mas acabamos de chegar, acabamos de lavar a rede está limpinha aqui, não tem que lavar tudo de novo. Volta. Pedro não discutiu. Pedro não argumentou com Jesus. Ele falou: Senhor, quando ele diz assim: Senhor, nós tentamos a noite toda, as redes estão lavadas aí, o barco já está aqui, já botamos, já empurramos esse barco para a areia, vamos ter que empurrar tudo de novo. Nós não vemos Pedro argumentando. Ele diz: Senhor, tentamos apanhar a noite toda, nada pegamos, mas sob a tua palavra nós vamos voltar. Então ele não ficou no cálculo. Ele podia para Senhor: olha, já fiz isso, já fiz aquilo outro, está pesado, né? A rede está lavada. Senhor, deixa isso para amanhã, deixa anoitecer de novo, quem sabe, né? Não, Jesus falou, Pedro executou. Preste atenção, Jesus falou, Pedro executou. Será que não é isso que está faltando para a nossa geração? Será que não é isso que está faltando para você? Porque não adianta Jesus falar, só Jesus falar não muda a sua vida. Você precisa obedecer aquilo que Jesus fala com você. Se Jesus fala: volta agora e joga a sua rede lá em tal lugar, não é para ficar calculando: Senhor, mas está de dia. Ai, Senhor, mas tem muita gente, muito barulho. O pessoal por aí: Senhor, meu Deus, vou passar vergonha. Eu já passei vergonha, só nós aqui, mas eu vou passar vergonha com essa multidão olhando. Pedro não fez isso. Porque ele não olhou para a multidão, ele não olhou para nada, ele só olhou para Jesus e a palavra que ele disse. É por isso que a palavra nos diz, irmãos, que nós temos que olhar firmemente para Jesus. O que tem faltado para a nossa geração é olhar firmemente para Jesus. Não é olhar para Jesus. A Bíblia não diz olhar para Jesus, diz olhar firmemente. Porque se você só olha para Jesus, aí vem um vendaval, você: ah, meu Deus, olha o vento. Você olha para Jesus, vai ver um problema familiar, não, de novo. E aí vai desanimando, vai ficando preocupado, as emoções vão assumindo o controle, e aí vem a precipitação, e aí vem a desobediência perante a face do Senhor, porque não, eu estou aqui, eu já estou agoniado, eu não aguento mais, eu não suporto mais, Senhor, eu já estou lavando a rede, para mim chega. Você não vê Pedro fazer isso. Você vê Jesus falar e ele obedecer. E então, preste atenção, irmãos. Jesus encontrou Pedro depois de uma noite de cansaço, era uma noite infrutífera, não teve fruto, não teve nada, ele não conseguiu o alvo ali da missão que ele colocou no coração: vamos pescar, né? Foi tudo um fracasso. Eles passaram a noite inteira, eles não pegaram nada. Então o que a gente aprende com isso? Preste atenção. O esforço humano, preste atenção nisso, eles se esforçaram muito. O esforço humano sem a direção de Deus leva ao fracasso, à frustração. O esforço humano sem a direção de Deus leva à frustração. Existem pessoas que estão frustradas, elas se empenharam, estavam cheias de boas intenções, sonharam, idealizaram alguma coisa em suas vidas, mas não havia direção de Deus. E aí o que aconteceu? Acabaram, entrando num caminho de frustração. E a gente precisa estar alerta a esse tipo de situação. E também, por mais que eu tenha boa intenção, por mais que eu tenha disposição para trabalhar, por mais que eu tenha sonhos, projetos, por mais que eu venha idealizar alguma coisa, eu preciso me perguntar: eu tenho uma palavra de Deus para fazer isso? Eu tenho uma palavra de Deus para ter esse comportamento?
para tomar essa decisão, para fazer esse projeto. Irmãos, pode ser familiar, pode ser profissional, pode ser ministerial. Nós precisamos de uma direção do Deus da palavra. Aleluia! Outra coisa, as frustrações da vida pode ser o cenário para uma intervenção divina. Tem um outro lado da moeda, né? Às vezes você pensa assim, pastor, eu meti os pés pelas mãos, dentro de mim eu não estou me aguentando, eu estou que nem Pedro lavando a rede, já desistindo já, e quero ir embora daqui. Acabou, deixa o mar aí, deixa o barco, deixa as redes, estou indo, estou voltando para casa, quero sair. Então, num momento de frustração, pode ser uma grande oportunidade para que Deus revele o seu poder, para que Deus mostre para você quem é você. Você é um ser humano. Ser humano é alguém capaz, é alguém capaz de cometer falhas, é alguém limitado, é alguém frágil, irmãos. Nossa, a natureza humana é uma natureza frágil. Não pense que você, suporta tudo sozinho, não. Mas na força do Senhor, sim. Você vai estar de pé e vai continuar lutando. Vai continuar, vai voltar a sonhar. Você parou de sonhar, você vai voltar a sonhar hoje. O Senhor vai te curar em nome de Jesus para essa frustração. Porque a frustração da vida pode ser um cenário para uma intervenção divina. Nós precisamos de intervenções divinas da parte do Senhor, intervenção de Deus na nossa vida. Aleluia. Não entregue os pontos. Ei, você lavou a sua rede? Você já voltou? O barco já está ali? Já acabou o projeto? Então está na hora de você apresentar a sua dor para o Senhor. Porque Pedro apresentou a dele: Senhor, nós tentamos a noite toda. Senhor, eu tentei todas as técnicas que eu sabia. Senhor, eu joguei a rede até eu não ter mais força. Ela jogava, eu puxava, eu jogava. Senhor, teve hora que eu fiquei tão irritado, mas mesmo assim eu falei: não, eu tenho família, eu tenho projeto, eu tenho sonho. Pedro revelou a dor dele. Está na hora de você revelar a sua dor para o Senhor. Fala: Deus, é aqui que está doendo, é aqui que está machucando, é aqui que está confundindo a minha mente. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Eu preciso, Senhor, eu preciso da tua direção. E o vazio das redes revela, sabe o que? A nossa dependência de Deus. Entenda isso. Nós dependemos do Senhor para tudo. Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele nos dotou de inteligência, de criatividade, de habilidade. Você já ouviu pregar isso muitas vezes, que Deus tem prazer em ver você fazendo, arregaçando as mangas, só que existem limites para a gente. Existem coisas que são limitantes. A vida nos impõe limites. E a gente não vai conseguir romper esses limites sem a presença do Senhor, que pode todas as coisas. Deus é impossível. Então entenda isso. O vazio das nossas redes revela a nossa dependência do Senhor. Mas nós vimos que o quê? A obediência de Pedro fez com que o milagre acontecesse. Jesus deu uma ordem aparentemente sem sentido. Algo sem sentido. Alguém que é tido ali, um carpinteiro, um mestre, um professor, chega para um pescador, especialista, experiente no trabalho dele, na área de trabalho dele, depois de ter tentado pescar a noite toda, usando todas as técnicas possíveis que ele conhecia, e chegar e falar isso para ele, gente, Jesus ele deu uma ordem aparentemente sem sentido. Ele falou o óbvio: você queria o quê? Peixe. É peixe que você quer? Então só tem um jeito: volta e joga a rede. Aí vem o nosso cálculo, Senhor, mas está de dia, Senhor, mas tem barulho, Senhor, mas eu já tentei, Senhor, eu estou cansado, eu estou estressado. O que você tem apresentado para Deus? Deus, eu já tentei, eu não aguento mais. Deus, eu não tenho paciência. Deus, eu não tenho, eu parei de sonhar. Eu parei de sonhar porque eu estou cansado. Estou cansado de me frustrar, estou cansado dessa dor, isso dói demais, isso me cansa, isso tirou minha paciência. O que você tem falado para Deus? Está na hora de falar mesmo, está na hora de mostrar como é que está o teu coração. Fala para Deus, fala que você tentou a noite toda e não conseguiu. Fala que você está preocupado com as contas, tem que levar peixe para casa, tinha que vender. Nós precisamos entender que o Senhor ele está ali para nos abençoar, mas é a nossa obediência, apesar das frustrações, que vão fazer com que o milagre venha se manifestar na nossa vida. Amém. Porque Pedro disse: olha, sobre a tua palavra eu lançarei. Senhor, para mim não faz sentido nenhum. Ele está dizendo: Senhor, nós tentamos a noite toda, isso que o Senhor está falando não faz. Dentro dele é isso que está dizendo. Senhor, não faz sentido, mas sobre a tua palavra eu vou voltar lá e vou obedecer e vou jogar. Então, amados,
O que a gente aprende com isso? A verdadeira fé se revela na obediência, mesmo quando não faz sentido. Por acaso faz sentido, irmãos, pegar um exército, pegar uma nação e colocar para ficar dando voltinhas em volta de uma muralha, de uma cidade, 6 dias em silêncio, sem emitir nenhum som? Josué teve que fazer isso para o exército dele. Isso faz sentido, irmão? A ordem era clara, você vai rodear, 6 dias quietinho, rodeando. Quando chegou no 7º dia, começa a gritaria, loucura da fé. Mas foi o que resolveu a obediência, irmão. O grito não derruba muralha nenhuma, irmão. Foi a obediência deles. Deus faz do jeito que quer, você não vai entender. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer, do jeito que só Ele pode fazer. A sua única preocupação seja obedecer para que você veja o milagre. A vitória não veio pela força, mas pela obediência à instrução divina. Foi assim que Jericó caiu, foi assim que Josué saiu vencedor, por causa da obediência. Entenda isso, que os milagres acontecem quando a gente deixa a lógica humana de lado. Não, irmãos, uma vez eu ouvi um testemunho, um colega de trabalho meu contando, a filha dele tinha uma situação muito difícil, uma situação perigosíssima, de uma enfermidade no sangue. Pra você ter noção, ela teve que ir para São Paulo e eles pararam a circulação do sangue dela, só deixaram na cabeça para oxigenar o cérebro, para tirar todo o sangue, substituir tudo, para tentar esse tratamento. E uma vez, ela teve uma experiência no hospital aqui, no antigo metropolitano, em que eu encontrei ele lá, eu estava indo visitar uma outra pessoa, e aí encontrei e aí eu comecei a conversar com ele. E aí a gente trabalhando junto, a gente não trabalhava na época, depois ele veio para o meu setor, e ele falou o que aconteceu, que a filha dele estava ali desenganada, e um dia alguém entrou lá, o médico entrou, e começou a falar, passar a mão no rosto dela, e falar bem assim, que ia ficar tudo bem. E aí, quando ele chegou para visitar, alguém falou que ele estava com o médico lá dentro. Só que aí ele entrou e não tinha ninguém. Só que a filha dele falou, não, tinha um médico aqui. Ele falou, passou a mão no meu rosto e falou que ia ficar tudo bem, o sofrimento ia parar, tudo mais, que ele estava no controle, que tudo ia ficar bem, sabe? Só falava assim, que tudo ia ficar bem, que o sofrimento ia acabar, essas coisas. Aí você pensa bem assim, pastor, então ela foi curada? Não. Mas o sofrimento acabou. Porque quem anda com Jesus, ele vai para a eternidade. Então a nossa visão tem que estar além dessa terra. Não pense que Deus, irmãos, o milagre de Deus é somente curar. Porque existem pessoas que, se forem curadas nessa terra, elas podem até se perder. Tem pessoas que Deus precisa recolher. Tem pessoas que pedem para ser recolhidas porque se conhecem. Sabia disso? Já vi situações de pessoas que pediam, falando, não, para de orar para ficar. Deixa eu ir que eu me conheço. Deixa eu ir, eu quero. E tiveram experiências maravilhosas com o Senhor e partiram com o Senhor. Então, amados, nem sempre vai fazer sentido para a gente. Nem sempre vai fazer sentido. Mas a gente tem uma palavra que nos garante a vitória, que nos dá aleluia. Então, preste atenção. Para a gente terminar, porque nós queremos orar por você, porque nós estamos nesse ponto de missões. O que isso tem a ver com missões? Tudo. Porque para que a gente possa ganhar almas, para que a gente possa pregar o Evangelho, só tem um jeito de a gente fazer isso sem se atrapalhar, sem se acovardar, é a gente ouvir a palavra do Senhor. Amém. Só que um coração ferido, ele não consegue discernir o que está ouvindo. Uma ferida de alma, ela pode impedir você de receber uma direção de Deus. Não é que Deus não está dando a direção, Deus está falando com você, mas você não consegue ouvir. Porque a dor do coração está tão alta, a ferida está doendo tanto, que você foca muito nessa dor, nessa frustração. E Deus está falando com você e você não consegue, não alcança a cura, não vê o milagre. Por quê? Porque está com o coração ferido. Talvez haja alguém aqui que está que nem os discípulos na estrada de Emaús. Olha só, olha, irmão, que cúmulo do sofrimento. Eles estavam entristecidos, abatidos, estavam ali, Jesus se aproxima. Por que eles estavam abatidos? Porque Jesus tinha sido crucificado. Eles estavam com sensação de derrota. Poxa, a gente acreditou, a gente seguiu, a gente viu ele curar. Como é que puderam pegar ele e matá-lo? Acabou tudo. Então eles estavam frustrados, machucados. E quem é que se aproxima deles no momento da frustração? O próprio Jesus.
Só que Jesus não se revela para eles. Algo sobrenatural acontece que eles conversam com Jesus sem saber que era Jesus. Jesus fala, por que vocês estão assim? E eles chegam a puxar a orelha de Jesus. Será que você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Olha só o que eles falam para Jesus. Será que você é o único que não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus, o quê? Ele não podia falar que não, né? Ele não falou que não. Ele falou, o que aconteceu? Fale-me mais, o que aconteceu? E começaram a falar. Aí Jesus falou, peraí. Aí Jesus faz o quê? Eles falaram, desabafo, frustração e tal. Aí Jesus ele começa a pegar lá nos profetas. Ele começa a trazer a palavra. Ele libera a palavra, libera a palavra. Ele começa a falar que aquilo estava previsto, aquilo foi profetizado. Ele veio para esse fim, tal. E aí eles vão, Jesus finge que vai passar, tchau. Não, vem aqui com a gente. E ali na ceia, que eles vão fazer ali, partir o pão, Jesus se dá, quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles veem que era Jesus Cristo que estava ali. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não estar que nem aqueles dois discípulos. Jesus está andando com a gente, Jesus está liberando a palavra, mas a gente não está ouvindo. Que bom que eles ouviram. Só que quando eles ouviram, tanto é que eles falaram, é por isso que quando ele falava, o coração ardia. Eu não estava entendendo por quê. Irmãos, cada vez que você vem ao culto, a palavra está sendo liberada, Deus está fortalecendo você, vai ardendo sim. Às vezes a ferida para ser curada tem que ser estancada, vai queimar. O Senhor vai queimar com o poder do Espírito Santo. A palavra dele vai lavar com as águas, vai limpar você por dentro, para que você possa ouvir com clareza e pregar o Evangelho. Ele quer fazer de você um pescador de homens, tirar você a visão da frustração. Mas é preciso lançar a rede no lugar certo. É preciso, porque Jesus não falou, olha, o dia que você quiser, você é pescador, né? Sou. Então faz o seguinte, o dia que você quiser, você volta aí, você vai pegar peixe. Jesus fez voltar ali na mesma hora. Falou, você está frustrado, desistiu, não dá mais? Então agora deixa comigo. Jesus é o único que pode dizer, irmão, deixa comigo. É que nem aquela planta, né? Comigo ninguém pode. E é verdade. E ele falou, e quando ele fala, irmãos, os peixes que estavam tudo escondido, ele falou, lança, pai, na hora da obediência, os peixes que ficaram escondidos à noite, resolveram trocar o plantão, e foram de dia, a luz do dia, e foram. Por quê? Porque o Criador estava chamando. Aleluia. Criador, irmãos, Criador. A palavra nos ensina, nós vimos hoje na escola bíblica, né? Jesus trabalhou ativamente na criação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, 3 pessoas. Então, a voz da criação, o poder, irmãos, é essa voz que a gente precisa levar. Mas Pedro, ele só viveu esse milagre porque ele obedeceu. É interessante, porque muitas frustrações aconteceram. Pedro começou a andar com Jesus, Pedro pisou na bola, Pedro vacilou, e aí Jesus morreu. Não é verdade? Jesus, ele foi crucificado, e Pedro estava desiludido da vida, entristecido, magoado, cheio de culpa, porque ele pisou na bola com Jesus, ele negou que conhecia Jesus, quando Jesus foi preso por julgamento, e aí Jesus foi crucificado, e Pedro desistiu. Pedro faz o que? Ele fala, eu vou pescar. Ele volta a pescar, ele volta para o lugar onde Jesus tinha tirado ele. Jesus encontrou ele no dia de pescaria, no dia de frustração, e chama ele para o ministério. Ele pisou na bola, ele se atrapalhou. Isso pode acontecer, irmão, nós somos humanos. A gente não pode se acomodar com ele. Mas muitas vezes, quando nós tropeçarmos, não pense que Deus não vai ficar aí, né? Vou pisar na sua cabeça, não. Deus está com a mão estendida. Tem arrependimento? Você está arrependido? Então, filho, levanta e começa comigo. Começa a caminhada de novo. Volta para a caminhada. Coloca o teu coração na minha presença e você vai ser um pescador de homens. Mas ouça a minha voz, ouça a minha palavra. Então, nós vamos para João capítulo 21. Vamos ler 3 versículos para que a gente possa ministrar sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. João capítulo 21, o versículo 4, 5 e o 6. Diz assim a palavra do Senhor. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes.
Pode pensar aí, já vi esse filme antes. É outro episódio. Isso foi depois da crucificação. Pedro desiste do ministério, Pedro está chateado. Ele fala, faz uma coisa, eu vou pescar. Aí os meninos vão com ele lá. Não, vamos contigo, Pedro. E estão lá, e joga para um lado, e joga para o outro, e joga para o lado, tudo de novo. A noite toda de novo, jogando, tentando pescar, pesca daqui, pesca dali, não apanha nada. Aí Jesus aparece na sala e fala, ei, vocês aí, tem algum peixe aí, alguma coisa? Aí falou, não pegamos nada, rapaz, estamos aqui de novo. Eles não conheceram que era Jesus, né? Parece que Jesus faz essas coisas, né? Imagina ele rindo por dentro. Tem coisa, né, que a gente tenta com as nossas mãos, faz projeto, faz sonho, e Jesus fala, oh meu Deus. Não, Jesus fala, meu Deus, olha eu mesmo, né? Pelo amor de mim. Ele fala bem assim, de novo esse menino, de novo essa menina, não está entendendo que eu cuido, que eu sou o abrigo que ela precisa, que ele precisa. Então, Senhor, mas ele é paciente, é longânimo, né? E aí ele fala, faz o seguinte, joga a rede do lado direito. Ele foi mais específico, porque antes eles já estavam na praia, né? Volta lá e joga. Então é só voltar para o mar. Só que eles já estavam lá, eles estavam jogando. Falou assim, faz o seguinte, joga do lado direito. Tá bom, você está mandando? Jogaram, e aí não puderam. A história se repetiu. Uma multidão de novo. Ele jogou, a palavra fez os peixes, recolheu eles, e a rede pegou. Então, quando eles olharam aquilo, ele falou, eu já vi isso. Eu já vi isso acontecer. Eu estou lembrando de algo aqui. E alguém falou, é o Senhor. Na hora que é o Senhor, Pedro coloca a roupa, porque ele estava lá desnudo, ele vai, pula, coloca a roupa e sai nadando e vai até Jesus. E quando chega lá na praia, o que acontece? Jesus fala, ele já vê o quê? Uma fogueira, pão e peixe. Jesus já tinha, jogou na direita, já tinha provido aquilo ali, não precisava de pescador não. Ele só perguntou, vocês têm alguma coisa aí? Entendeu? Mas ele já estava lá, o pão, já estava o peixe, a fogueira, a brasa. E aí vem aquele episódio, né? O que o Senhor faz? O que ele faz? Ele restaura o ministério e o chamado de Pedro. Ele disse, ô Pedro, tu me amas. E o que ele faz? Sim, Senhor, eu te amo. Então ele não fala, Jesus não fala, então pede perdão, se humilha aqui. Ele fala, não, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Ele restaura o ministério. Por quê? Porque só pode ir para o ministério quem tem um coração restaurado. Deixa o Senhor curar suas vidas. Eu quero convidar todos vocês a se colocarem de pé. Eu peço que se coloquem de pé. Eu quero convidar vocês a virem aqui no altar. Toda a igreja vir, afasta as cadeiras. Nós vamos terminar esse culto orando ao Senhor. Orando.